A gente viu na aula anterior que o Dom João VI abriu o Brasil, abriu Portugal, né, para a Inglaterra fazer o que ela quisesse, né? Mas o que que o Dom João VI fez dentro do Brasil? Várias realizações internas, né? E aqui eu vou trazer para vocês as principais, né? Então, quando ele chega no Brasil, ele tenta modernizar, né? Ele tenta fazer do Brasil um ambiente propício para a realeza, para a nobreza, né? Porque a nobreza merece um lugar, nossa, né? A nobreza merece um lugar de luxo para viver. Então, Dom João VI vai fazer várias reformas aqui no Brasil, tá? A primeira coisa, a gente precisa, né, ter competitividade com o mundo, né, o mundo capitalista industrial renascente, né, aí que está crescendo cada vez mais. Nós precisamos de manufaturas no Brasil. Então, né, acatando, né, as reivindicações da burguesia brasileira, o Dom João VI vai permitir as manufaturas que pelo alvará da Maria a Louca, né, de 1785, eram proibidas, né, por conta, né, do pacto colonial clássico que tinha entre Portugal e Brasil. Mas agora, né, nesse contexto novo, né, de era contemporânea, a gente vai ter aí a permissão das manufaturas. No fim das contas, as manufaturas elas não vão conseguir nada, né, porque os produtos produzidos por essas manufaturas eram muito caros comparados ao mercado inglês, né, e aí a gente vai ter no Brasil, acaba que essas manufaturas vão ser incipientes, né, não vão se sustentar. Tranquilo? Além de permitir manufaturas, o Dom João VI vai criar, né, a academia militar, beleza? Então, para ter essa proteção, né, não era bem um exército, mas uma proteção real, tá? Uma academia militar para proteger o rei. A gente vai ter a criação da imprensa régia, que a gente pode ver aqui um documento que eu peguei para vocês da época da Gazeta do Rio de Janeiro, né? Então, seria então documentos trazendo as principais notícias do mundo, tá? Para informar os nobres, beleza? Isso já existia em Portugal e precisava ser feito no Brasil para o Dom João VI saber das notícias aí que vinham do mundo. A gente vai ter a criação da Escola de Medicina na Bahia, em Salvador, e da Escola, né, da Faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Então, trazendo aí os ideais iluministas, né, do conhecimento precisando ser espalhado aí pelas pessoas, né, e formando então esses nobres para esses nobres entrarem na competitividade do intelectual mundial, beleza? A gente vai ter a criação do Banco do Brasil, né, onde as riquezas reais ficariam guardadas, toda a prata, o ouro, enfim, todo o dinheiro que a realeza possuía vai ficar guardado no Banco do Brasil. A gente vai ter a criação da Biblioteca Real, sim, aquela de Lisboa que estava lá parada no Porto de Lisboa, né? Que às pressas, né? Na vinda da família real, eles não conseguiram trazer, mas depois ela voltou, né? Veio para cá, despacharam, né? A Biblioteca Real, acabou vindo. E muitos dos livros, muitos dos artigos, muitas das coisas que existiam naquela biblioteca ficavam no Museu Nacional. Aquele que queimou quase tudo, né? Recentemente, né? Então, para tu que tá aí ligado nas atualidades, o Museu Nacional, quando queimou também muitas coisas, muitos artigos que ficavam na Biblioteca Real na época do Dom João VI. Tá? Aí uma real perda histórica, museológica, né? Uma perda sem pretender. Meu Deus, errei tudo. Sem antecedentes, tá? Uma perda realmente horrível para a nossa história brasileira, beleza? A gente vai ter também a criação do Real Teatro de São João, aí trazendo cultura, né? Trazendo divertimento para o rei. O rei gostava de duas coisas: visitar o teatro e também fazer caça, né? O rei gostava de caçar bastante aqui nas florestas do Rio de Janeiro, tá? A gente vai ter a criação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros, tá? Foi o primeiro, na real. Esse aqui é o Jardim Botânico. Se tu vai até lá hoje, ainda as fundações iniciais estão lá, beleza? Como, por exemplo, essa aqui que é a principal construção, tá? Além de realizações internas, Portugal vai fazer várias outras medidas. E aqui o bagulho começa a ficar louco, aqui a história realmente flui, né? Porque em 1815, o nosso querido Dom João VI vai fazer uma coisa muito louca, né? Que vai agradar muitos e vai preocupar e também deixar furiosos muitos outros, né? Então, Dom João VI vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Muita gente tem confusão, né? O que é essa desgraça de Algarves, né? Portugal, a gente sabe o que é Portugal, né? Aquele território dentro da Península Ibérica, mas e Algarves? Algarves era um conjunto de ilhas que pertencia a Portugal, tá? Então, Algarves também fazia parte desse reino. E aí, agora o Brasil
é elevado não só, né, não é mais a colônia. Agora o Brasil é parte do reino. O Brasil, ele é parte de Portugal. Olha só que loucura, né? Então, por que que isso está acontecendo? Por que que o Dom João VI fez isso, né? Primeiramente, a gente tem que entender que 1815 é o ano derradeiro para Napoleão. Napoleão perde, né, a batalha de Waterloo, né? Aquela musiquinha do ABBA maravilhosa, pesquisa aí se não conhece. Então, o nosso querido Napoleão, ele perde a batalha de Waterloo, e aí, né, a gente vai ter a formação do Congresso de Viena, né? E o Congresso de Viena vai decidir basicamente tudo na Europa, né? Territórios e tudo mais. Tem aula no canal se tu quiser, pesquisa aí, né? E aí, para agradar, né, a elite brasileira, né, principalmente, o Dom João VI vai tomar essa medida, né, elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves, e também para poder participar do Congresso de Viena, tá? Então, era necessário, né, que o Dom João VI recuperasse, né, um pouco da sua credibilidade, né, até porque ele fugiu do Napoleão. Então, ele vai, né, transformar o Brasil em parte do reino português para poder participar desse Congresso de Viena. Tá? E aí o Brasil basicamente vai deixar de ser uma colônia. Essa é o principal resultado dessa medida do Dom João VI, tá? Em 1815 a gente vai ter uma situação, né? Porque o Dom João VI ele vai olhar pro filho dele, o Dom Pedro I, e vai falar: cara, tu não tem uma mulher ainda, velho? O que é isso? Tá ligado? E aí o Dom Pedro I ele vai arranjar então, né? A sua mulher, que vai ser a sua esposa, que vai ser a nossa querida Leopoldina de Habsburgo. Tá? Então, Dom Pedro I de Bragança vai se casar com Leopoldina, né, de Habsburgo, que é uma casa aí muito famosa, né, uma casa real muito famosa da Europa. Tá? Em 1816 a gente vai ter a morte da Maria I, a louca, tá? E aí o que vai acontecer é que em 1818, eu não sei por que ele demorou 2 anos, inclusive tem vários estudos historiográficos, né, que fazem essa pesquisa, por que o Dom João VI demorou 2 anos para se coroar, mas ele vai ser coroado rei legítimo, né, não mais regente, em 1818, depois da morte da Maria I. A louca, beleza? E aí o que vai acontecer? Em 1816, nesse mesmo ano, a gente vai ter uma missão artística, né? A missão artística francesa, onde vão vir vários intelectuais, vários artistas da Europa, principalmente da França, né? Para o Brasil, inclusive um deles é o Debré. E muitas das ilustrações que eu já mostrei aqui, né, nessas aulas para vocês, né, em relação ao Brasil, em relação à escravidão, foi o Debré que fez. O Debré ele fez um extenso, né, compêndio de obras relacionadas a retratar a escravidão do Brasil, beleza? Em 1816 ainda acontece outro fato, que é a anexação da província cisplatina, o Uruguai, né? Se lembra lá da aula de Tratado dos Limites que eu falava da colônia de Sacramento? Então, a colônia de Sacramento fica ao sul do Uruguai, tá? E, no fim das contas, o Dom João VI vai fazer uma investida para capturar todo esse território da província de Cisplatina, o que hoje conhecemos como Uruguai. O Uruguai, depois, né, ele vai conquistar a sua independência se livrando do Brasil, tá? Porque o Brasil, basicamente, transformou o Uruguai em parte do seu território e o Uruguai vai conquistar a sua independência, então, batalhando contra o Brasil. Olha só que loucura, né? Independência do Brasil. E essa aqui é a configuração territorial do Brasil nessa época, em 1816, tá? Lembrando que nessa época ainda a gente tinha aqui um pedacinho do território da Guiana Francesa, tá? Isso aqui é um pouco mais avançado, é depois de 1817, quando o Brasil devolve a Guiana Francesa, tá? Na verdade. Isso aqui é a demonstração do território, tá? De 1817, 18 ou 23, por aí, tá? Provavelmente, beleza? Porque aqui a gente já não tem mais a Guiana Francesa. E é interessante da gente olhar, né, como que era a configuração territorial do Brasil. Então aqui, Mato Grosso unido a Mato Grosso do Sul, né? Aqui eu não sei se está certo Santa Catarina, na verdade uma parte de Santa Catarina era parte do Paraná, beleza? Mas olha só, o Paraná junto com São Paulo, Tocantins junto com Goiás, né? Uma parte da Bahia fazia parte do Pernambuco, olha só que interessante, né, galera? Mas, enfim, vamos continuar. Eu queria mostrar para vocês que quando Dom Pedro I de Bragança se une a nossa querida Leopoldina de Habsburgo, né, a gente vai ter então a união da Casa de Bragança, que é representada principalmente pela cor verde, junto com a Casa, né, de Habsburgo, que é representada pela cor amarela. Então, aquele negócio que tu aprendeu na escola, né, ou sei lá, por boatos, né, de que a bandeira do Brasil é verde da Amazônia, né, e amarela do ouro, é mentira, meu querido, né? É verde da Casa de Bragança e amarelo da Casa de Habsburgo. Não tem nada a ver com as belezas naturais do Brasil, né? E sim, né, com
a situação das casas que se uniram, né, para formar o reino, né, de Portugal, né, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, beleza? E aqui tu pode parar um tempinho para ver os outros significados dessa bandeira que eu acho bem interessante, beleza? Além disso, nós temos também as obras do Debré, né? Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Aquela clássica, né? Essa aqui me dá um frio na barriga toda vez que eu vejo ela, né? Essa situação aqui de, nossa, eu fico triste demais ao ver essa imagem, né? Aqui uma representação do carnaval na época, né? Esse aqui é o Entrudo, já caiu no Enem essa imagem, né? Representando aqui as práticas culturais da época. Aqui a chibata, né, em relação ao escravo, e aqui também, né, os escravos carregando o senhor de engenho. Beleza, galera? Vai para a próxima aula que a gente vai ver mais um pouquinho de período joanino. Valeu!